Oi, gente, boa tarde. Agora a gente vai falar sobre os cistos dos maxilares, né? Vocês já devem ter visto os outros cistos com a Letícia, né? E eu vou falar para vocês sobre o queratocisto odontogênico, que antes ele era dividido em paraceratinizado e ortoceratinizado. Hoje em dia a gente sabe, quando a gente fala só de ceratocisto, a gente está falando do ceratocisto do padrão paraceratinizado. Hoje a gente tem uma lesão totalmente diferente, que é o queratocístico ortoceratinizado, tá bom? Então, os cistos, a gente sabe que tem os odontogênicos inflamatórios, como por exemplo o cisto residual, os de desenvolvimento, que é o cisto dentígero, o queratocisto, o cisto periodontolateral e o cisto odontogênico ortoceratinizado, e os não odontogênicos, que são o cisto do ducto nasopalatino e o cisto nasolabial, certo, gente? E aí o queratocisto, por que é que o queratocisto, ele é diferente, gente? Essa monitoria, ela foi a minha prova de iniciação à docência, foi a prova que eu fiz para tentar monitoria de pato bucal. Então, é uma aula que eu gosto muito de dar, certo? Então, assistam esse vídeo, aproveitem bem muito, porque essa lesão cai muito em prova, tá bom? E aí, por que o queratocisto ele chama mais atenção do que os outros cistos? O queratocisto, ele é o vilão, vamos dizer assim. Ele tem uma forma diferente de ser, entendeu? Ele é o diferentão, ele é o rebelde. Ele tem uma forma diferente de ser um cisto odontogênico de desenvolvimento. O seu crescimento, ele está associado a fatores desconhecidos, inerentes ao próprio epitélio do paciente ou atividade enzimática nessa parede cística. A OMS, por um tempo, já disse que o queratocisto era um tumor odontogênico, mas hoje, pela nova classificação, já teve uma classificação agora de 2022, continua sendo um cisto, tá bom, gente? Por muito tempo já foi considerado um tumor por conta dessas suas diferenças na sua evolução, na sua origem, mas hoje é um cisto e apresenta características clínicas e histopatológicas bem específicas, tá? Tem um grande potencial de crescimento em relação aos outros cistos e um alto índice de recidiva. E aí, quando vocês estão estudando sobre cistos e tumores, vocês devem entender as diferenças entre um e o outro. Cisto e tumor não são iguais, tá, gente? O cisto geralmente apresenta um lumen, certo? Uma luz, né? Aquele buraco, né? Informalmente. Uma luz revestida por um tecido epitelial e cápsula fibrosa delimitando essa lesão. Deixa eu acionar aqui a caneta. Existe um crescimento lento e o deslocamento de estruturas adjacentes é, sempre quando esse cisto ele alcança tamanhos maiores, ele pode causar esse deslocamento de estruturas adjacentes, como dentes, por exemplo. Raramente alcança grandes proporções e geralmente os cistos eles são uniloculares quando a gente for falar da radiografia, tá? Já os tumores, eu tenho uma proliferação celular anormal que crescem de diferentes modos e morfologias, tá? Tem um crescimento mais rápido relacionado comparado a um cisto, tem presença de reabsorção, como por exemplo a ameloblastoma, que existe uma reabsorção em lâmina de faca, existe um tratamento mais agressivo, geralmente a gente, além de tirar a lesão, a gente tira também parte ali de osso adjacente, e podem se apresentar tanto uniloculares como multiloculares, tá? Queratocisto odontogênico, quando eu tô falando assim, queratocisto odontogênico, eu tô falando o paraceratinizado, tá, gente? É o queratocisto odontogênico paraceratinizado. Ele é responsável por 3% a 11% de todos os cistos odontogênicos. A sua origem, concordância geral entre os estudiosos, advém de restos celulares da lâmina dentária. A faixa mais atingida pelo queratocisto odontogênico são adultos jovens e tem uma predileção pelo sexo masculino. Em relação às suas características clínicas, existe um crescimento lento, geralmente assintomático, quando essa lesão é menor, e quando essa lesão ela alcança proporções maiores, esse paciente pode sentir dor. Geralmente, essa lesão ela não tem expansão óssea, o paciente nem percebe quando está com ela. Por quê? Porque essa lesão ela cresce em direção antero-posterior, dentro da cavidade medular do osso. Então, esse paciente ele só vai descobrir que tem o queratocisto odontogênico geralmente em um exame de radiográfico de rotina, que ele observa aquela região radiolúcida em região de mandíbula principalmente. E dentes não erupcionados, eles podem estar envolvidos em 25 a 40% dos casos de queratocisto odontogênico. Em relação à localização, a mandíbula é a mais acometida, principalmente em região posterior e do ramo da mandíbula, tá bom, gente? Em relação às características radiográficas, eu tenho a região radiolúcida posterior de mandíbula, tá? Radiolúcida, região de posterior de mandíbula, e geralmente é unilocular.
mas lesões maiores podem se apresentar multiloculados, certo? Geralmente está associado a um dente incluso, aqui o dentezinho incluso, e aqui a lesão, tá, gente? 25 a 40% dos casos. E o queratocisto, ele pode mimetizar, ele pode simular outras lesões. Por exemplo, aqui, ó, esse cisto ao lado de um dente. Eu nunca desconfiaria inicialmente de um queratocisto odontogênico. Eu já entraria com uma hipótese de cisto periodontal lateral. Então, o queratocisto, ele pode simular outros tipos de lesão. Quando a gente fala de lesões císticas, né, de cistos odontogênicos, uma das condutas que a gente deve fazer sempre é uma punção aspirativa, que a gente vai pegar uma agulha de um maior calibre e vai puxar, né, a gente vai tentar ver a coloração do líquido que está interno a esse cisto, tá bom? E aí, quando a gente tem um líquido brancacento, possivelmente a gente está de frente a um queratocisto odontogênico, tá, gente? Agora, quando a gente está em frente a um líquido amarelo citrino, que é aquela coloração de champanhe, coloração de xixi, a gente está em frente a um possível cisto dentígero. Então, a punção é muito boa porque ela antecede uma biópsia incisional, ela tipo, abre caminhos do processo diagnóstico. Em relação às características histopatológicas do queratocisto odontogênico, eu quero que vocês observem as estrelinhas. Ó. Em preto, eu tenho uma superfície luminal com células epiteliais paraceratinizadas, né? Lembrar que esse tecido paraceratinizado, os núcleos estão aprisionando células de ceratina, tá? Em região de amarelo, eu tenho um epitélio escamoso estratificado de 6 a 8 células de espessura, certo? E de vermelho, eu tenho uma camada basal com células epiteliais empaliçadas. E geralmente elas são bem cromadas, elas são bem arroxeadas, que é chamada de hipercromatismo, tá bom? Eu tenho uma interface epitélio tecido conjuntivo plana. A cápsula fibrosa do queratocisto é bastante delgada e tem uma ausência de processos inflamatórios, tá bom? Em relação ao tratamento do queratocisto odontogênico, ele é um tratamento e um cuidado maior do que quando a gente fala do padrão ortoceratinizado. A gente faz geralmente uma enucleação e uma osteotomia, a gente tira uma margem de segurança. A gente também pode usar a solução de Carnoy, que é uma solução de Carnoy, que ela consegue destruir de alguma forma o tecido ósseo afetado para evitar a recidiva, tá bom? Mas geralmente o tratamento de escolha do queratocisto é sempre a marsupialização, para a gente ver a diminuição desse cisto, para a gente ver a diminuição dessa lesão, e depois eu faço a enucleação e a osteotomia. E apresenta um alto grau de recidiva, tá? De 30%. Por isso que toda vez que a gente faz a remoção do queratocisto, o tratamento, a gente tem um acompanhamento longitudinal, tanto clinicamente quanto radiograficamente. Outra coisa muito importante do cisto queratinizado, né, do queratocisto odontogênico, é uma associação com a síndrome de Gorlin-Goltz. Geralmente, esses pacientes com síndrome de Gorlin-Goltz, que é uma condição hereditária, apresentam múltiplos ceratocistos paraceratinizados, tá bom, gente? Então, se tiver alguma coisa lá de síndrome de Gorlin-Goltz, o queratocisto odontogênico, tá? Que é o paraceratinizado. Agora a gente vai falar sobre o queratocisto odontogênico ortoceratinizado. Antes, ele era visto como padrão do queratocisto odontogênico, mas hoje os estudiosos, definem ele como uma outra lesão, tá bom? Então, apresenta um revestimento epitelial ortoceratinizado, como o nome já fala. Clinicamente, patologicamente, é bem diferente do padrão paraceratinizado. 7 a 17% de todos os cistos ceratinizantes dos ossos gnáticos está relacionado a adultos jovens também e preferência por sexo masculino. Em relação às características clínicas, tem um crescimento lento, geralmente assintomático, não é invasivo, tem uma baixa recidiva quando se compara ao paraceratinizado. A localização também é comum em região posterior de mandíbula. Frequentemente envolve um terceiro molar inferior não erupcionado, tá bom? Essa característica é muito importante. E o tamanho pode variar de 1 centímetro a 7 centímetros. Em relação às características radiográficas, né, eu tenho geralmente uma região unilocular, né, uma imagem radiolúcida unilocular associada a um terceiro molar inferior não erupcionado, tá bom? E pode se apresentar multiloculada, mas não é tão comum, tá bom? E está associada a um terceiro molar não erupcionado, geralmente, como eu já tinha falado. Em relação às características histopatológicas de vermelho, né, eu tenho uma camada ortoceratinizada bem espessa, tá? Com núcleos, esses núcleos eles não estão mais aprisionados, esse núcleo de ceratina, tá bom?
Em preto, eu tenho um revestimento epitelial bem fino comparado ao paraceratinizado. Lá no paraceratinizado, a gente tinha 6 a 8 camadas de células epiteliais, e a gente via um tecido epitelial maior, né, mais grosso, vamos dizer assim, formalmente. De amarelo, eu tenho uma camada basal que não apresenta empaliçada. Eu tenho uma interface tecido epitelial conjuntiva plana também. Eu tenho um desprendimento de ortoceratina no lúmen, ó, como a ceratina já vai se desprendendo em direção ao lúmen, né, do cisto. E eu posso ter grânulos de cerato e hialina, tá bom, gente? Presentes nesse padrão histológico. Em relação ao tratamento do padrão ortoceratinizado, ele é bem mais fácil do que o paraceratinizado, né? Então, uma enucleação e a curetagem já é bem suficiente, tá? Agora, se a lesão for maior, a gente realiza a marsupialização para ver a sua diminuição e depois a gente realiza a enucleação e a curetagem. E a recidiva é de 2%. Essa lesão apresenta um bom prognóstico para o paciente, bem diferente da paraceratinizada, tá bom? Essas são as minhas referências. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode falar comigo.